A ciência comprova que cães de estimação são semelhantes aos seus donos. É isso mesmo, essa semelhança de personalidade, temperamento e até de aparência física. Seja muito bem-vindo ao Ericast, o podcast da sua jornada extraordinária. Eu sou a jornalista Érica Vandenbroek e hoje estreia o nosso Ericast Pets. A cada 2 meses teremos um episódio sobre os nossos amados bichinhos de estimação. Aqui você manda, você pediu, e vamos sim abordar temas relacionados aos pets. Que interessante esse assunto de hoje, não é mesmo? Você sabe que eu estava pesquisando e uma análise recente de 15 estudos realizados em todo o mundo. Ele sugere que, inclusive, as semelhanças entre personalidades de cães e donos vão se aprofundando com o passar dos anos. Você já deve ter percebido isso, não é mesmo? Gente, quando eu era criança, o meu pai ele tinha um cachorro que era a versão canina dele. Meu pai era muito agitado e muito, assim, atuante. E o cachorro era igual, o cachorro era bravo igual o meu pai. Ele latia e o meu pai tinha uma moto, sempre adorou pilotar moto. E o cachorro também. Depois ele ligava a moto, o cachorro subia na garupa e ia atrás, junto com ele. E até a postura era igual. A postura do meu pai era assim, sabe? Mais assim, empinadinha. E o cachorro assim, era igualzinho. Só que quando eu era criança, adolescente, eu achava que era coisa da minha cabeça. Mas não, gente, não é coisa da minha cabeça, a ciência está comprovando isso. Bacana esse tema, né? Então, para falar a respeito desse assunto, quem está aqui comigo, a nossa convidada de hoje é a veterinária, a Michele Batiste da Silva. Seja bem-vinda. Deixa eu só falar para vocês. Eu já falei que aqui eu só trago os melhores nelas áreas, em todas as áreas. Deixa eu só passar o currículo dela para vocês. Olha só, ela é mestre em ciências veterinárias pela Universidade Federal do Paraná, ela é doutora em ciência animal pela PUC e a tese dela de doutorado teve como tema a determinação do número de neurônios no encéfalo dos cães adultos. Olha só quanto conhecimento, minha gente. Ela é professora de clínica médica de cães e gatos, ela é cirurgiã e ela é coordenadora do curso de medicina veterinária lá no Centro Universitário UniOpet aqui em Curitiba. E com toda essa bagagem, com essa agenda que deve ser muito cheia, ela ainda conseguiu um tempinho para estar aqui, para trazer essas informações preciosas pra gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Érica. Fico muito feliz de estar aqui. É claro que eu ia arrumar um tempo na agenda, afinal de contas, quando o compromisso é bom e agradável, a gente arruma um tempo na agenda, né? E saber que estamos inaugurando, que eu estou sendo convidada para inaugurar o podcast Pet, né? O Érica Pet. É isso. E aí eu fico mais feliz ainda. Falei, não, tem que ir lá, tem que dar uma colaboração, vamos conversar sobre pet. Afinal de contas, né? A minha vida... Minha mãe falava assim para mim que antes de eu falar mamãe, eu já falava que queria ser veterinária. Olha que bacana. Foi algo que eu nunca tive dúvidas a respeito da minha profissão. Nunca. É o dom, né? Nunca pensei em fazer outra coisa, assim, né? Apesar de, às vezes, o professor falar, nossa, você é super envolvida com liderança de turma, né? Articula as coisas, você não pensa em fazer direito, você escreve bem. Eu falava, não, eu quero ser veterinário, eu quero cuidar dos animais, eu quero ajudar os animais e, graças a Deus, consegui. Então, estou aqui para colaborar. Ai, que né? bom, muito obrigada. Seja muito bem-vinda. Segura aí um pouquinho, você aí do outro lado já vai mandando esse episódio para todo mundo. Eu tenho uma meta aqui no Ericast. Até o final do ano eu quero chegar no número de inscritos. A gente precisa bombar aqui e eu preciso da sua ajuda. Então, você já vai mandando aí para pelo menos 3 pessoas, para elas se inscreverem. Porque todo mundo gosta de pet, não é mesmo? Esse assunto tá muito legal. Então, já vai mandando aí para todo mundo o episódio. Pede para as pessoas se inscreverem aqui no canal. Você me ajuda, que eu te ajudo. E enquanto você vai fazendo isso aí, eu quero agradecer o meu amigo, o meu cabeleireiro,
o Fagundes Souza, do Espaço Beleza e Vida, que também é um grande especialista, só que ele é especialista em cabelos. Gente, o Fagundes tem um currículo também invejável, 38 anos de experiência. Eu não tenho coragem, professora, de colocar o meu cabelo nas mãos de ninguém. Ah, não dá, né? Não dá. Não dá. É só nas mãos do Fagundes mesmo. Tem que ser um ótimo Tem profissional. que ser, ele é excelente. Então, assim, eu vou ali, eu fico tranquila, porque eu sei que ele vai cuidar direitinho, ele sabe ali a dosagem certa de tintas, as mechas que eu faço. Já tô com ele faz 10 anos. E ele é meu parceiraço aqui. Inclusive, pedi para ele fazer esse rabo de cavalo aqui hoje, porque eu falei, o tema é mais descontraído, então vamos, assim, colocar um visual também mais, né? Mais no descontraído. estilo, mais descontraído. E ele é maravilhoso. E o Fagundes está com uma promoção incrível. Um combo. Metade do preço, mas só para quem estiver acompanhando esse episódio. Minha amiga, são apenas 10 combos, 10 vagas, mas você tem que falar que você viu aqui no Ericast, o podcast da sua jornada extraordinária. Você vai fazer as mechas do seu cabelo, você vai retocar a sua raiz, você vai fazer progressiva, minha amiga, e ainda pé e mão. Pés e mão, sabe por quanto? R$500. R$500. Você sabe que só para você fazer as mechas, você paga R$500, minha amiga. Você sabe, você já foi, aí você já deve ter visto, já deve ter ido em outros salões. E o Fagundes, ele usa os melhores produtos. Então, gente, é um preço muito bom, muito bom. Mas ele falou, Érica, eu vou fazer porque é para você, mas são só 10 vagas. Então, minha amiga, corre lá para você não ficar de fora dessa promoção incrível, Espaço Beleza e Vida. Anota aí o contato do Fagundes, 4199-543-7781, 4199-543-7781. Agora sim, vamos falar aqui do nosso tema. Eu vou mandar um WhatsApp aqui e garantir minha vaga lá pro Fagundes. Isso! Pode mandar, vai mandando. Vai mandando. Já vão ser 9, hein, Vai, já vão ser só 9, exatamente. Ô, professora, mas você nunca Chega pensou lá. em fazer umas mechas no cabelo, Eu clarear? decidi assumir meus brancos. Você olha. decidiu assumir? Uhum. E aí Você eu sabe que a tenho... mulher não fica velha, a mulher Não, fica loira, não. né? Então eu tô lourando branqueamento. mas eu gosto... Ah, mais uma hidratação, né? Aham. Um cortezinho, Então um você cuidado fala é lá, pega o necessário. telefone, fala Vou que mandar, você vou veio mandar. aqui depois, que ele vai fazer um precinho ó, bem bacana para Chá você, bem comigo. especial. Tá legal? Então vamos lá, professora. Como é que se aplica então essa semelhança de personalidades entre cães e seus donos? O que essas últimas pesquisas elas mostraram nesse sentido? Então, assim, o que nós percebemos em comportamento canino é que a aproximação do cão com o ser humano, então, assim, os cães, se a gente pensar assim, ó, talvez se eu fizer a pergunta para você que está em casa, como que era o relacionamento do seu avô com o cachorro, da sua avó com o cachorro? Provavelmente ele era o cãozinho do quintal, né? Do sítio, da fazenda, mas ele não tinha acesso à casa. Depois ele passou a ser o amigo da família, né? Então, meu cão é meu amigo, meu cão é meu amigo. E hoje, quem ele é? Quem é o cachorro? O cachorro é um membro da família. Hoje a gente fala em família multiespécie, né? Que é a família de humanos e de não humanos, que são os gatos, os cães, os passarinhos, que são membros da nossa família. Mas os cães, especialmente, eles foram, por causa da aproximação com o ser humano, aprendendo e observando, aprendendo a ler o nosso jeito de ser. Aprendendo o nosso jeito de ser gente, o nosso jeito de estar feliz, o nosso jeito de estar triste, o nosso jeito de demonstrar empatia, antipatia. Mas isso não é de 40 anos, obviamente, né? Isso é de muito tempo atrás, desde 200, 300 anos atrás. A domesticação do cão, ela é muito mais antiga do que isso, são milhares de anos, né? Da aproximação do primeiro lobo, primeiro canídeo que se aproximou um pouco mais do ser humano. Mas hoje ele está dentro das nossas casas, ele tá em cima do sofá, está em cima da cama, né? Está convivendo conosco no nosso dia a dia, fazendo férias conosco, pegando avião, pegando ônibus. Então, o cão realmente ele entrou, ele faz parte da vida do ser humano, né? E isso trouxe para ele, veja bem, o que é um cachorro? O cachorro, ele é um mamífero, né? Carnívoro, bom dizer. Então, a gente dá uma ração ou uma alimentação, principalmente à base de carne.
Mas ele é um animal que desde sempre, desde os primórdios, de milhares de anos atrás, ele vivia em grupo, em matilhas. Então veja bem, o que acontece quando você põe um cão dentro de casa? Você é a matilha dele. A sua família é a matilha dele. O que nós chamamos de família, né? Para cães são matilhas. E na matilha sempre tem um dominador, sempre tem o dominado, tem o que protege, tem o que traz alimento. E você, geralmente, é aquela pessoa que faz o quê? Traz o alimento. Em geral, quem traz o alimento domina o grupo, né? E Uhum. aí o cão começou a observar que era bom ficar perto desse ser humano. Porque, olha, esse cara sobra lá nos primórdios, vamos lá atrás, Uhum. antes da gente colocar ele dentro do sofá, dentro de Tá. casa, em cima do sofá. Olha, esse ser humano aqui, ele come e ele joga ali uns restinhos aqui no canto, e eu gosto dessa sobra de osso que tem aqui. Eu vou ficar aqui por perto. Olha, vem uns outros bichinhos aqui que eu posso caçar, então eu vou me aproximar desse animal, ser humano, né? E vou Uhum. ficar por perto. E ao mesmo tempo, o ser humano foi observando o quê? Quando eu tenho esse animal por perto, se vai chegar um animal mais feroz, ele late, ele sinaliza. Uhum. Começou a observar o cão como esse sinalizador de um perigo. O Uhum. perigo pode ser um urso, pode ser uma cobra, pode ser um outro ser humano estranho àquele núcleo familiar, porque o cão na matilha vai sinalizar qualquer estranho ao núcleo familiar da matilha, mesmo que seja totalmente silvestre, né? Ele vai ativar ali o alfa, o resto da galera que está pronta para lutar, para dizer, opa, tem um intruso, que pode ser um outro cão, que não é pertencente ao grupo, que pode ser, dependendo da região, um urso, que pode ser uma onça, né? E ele vai ali lutar pela defesa do grupo como um todo, que é a matilha. Então, quando houve essa aproximação, todo mundo, eu digo cães e pessoas, começaram a perceber benefícios mútuos, né? Aí, de repente, o ser humano começou a destinar alimento para esse cão. Opa, mais uma vantagem. Antes eu comia o resto, agora eu já tenho o alimento garantido, né? Aí, de repente, o ser humano começou a ser carinhoso com esse animal, né? Ao invés de ser agressivo com ele. Então, essa aproximação, até trazê-lo para dentro dos nossos lares e para cima do sofá, vamos assim dizer, Uhum. foi fazendo com que o cão, aos poucos, precisasse ler a reação desse ser humano. Porque eu não sei se você sabe, Érica, mas, por exemplo, assim, ó, eu fiz faculdade, eu entrei na faculdade com 17 anos. Não vou denunciar muito aqui a idade, mas enfim. E eu me formei em 2001, né? E quando eu me formei, a área de bem-estar animal era uma área que ela estava em franco desenvolvimento. Ela estava, na verdade, tinha acabado de nascer na Europa, Estados Unidos, e estava vindo para o Brasil, mas o Brasil, ele abraçou essa área com muita força. E aí, o que acontece nessa área? Tem muito estudo de comportamento animal, muito estudo. E nós, na faculdade, naquela época, a gente ia para as escolas para ensinar professores, pais e alunos, criancinhas, que os cães sentem dor. Você acredita? Hoje alguém duvida que um cão sente dor? Claro que não. Ninguém. Que ele sinta saudades? Não, também, né, porque ele demonstra isso. Que ele tem medo? Não. Não. Mas antigamente, às vezes os avós ou bisavós não falavam assim: não, o cachorro pode ficar na chuva. Ele tem pelo para proteger. O cachorro pode ficar no vento, não tem problema nenhum. Porque existia um conceito de que o animal era extremamente resistente, Uhum. né? O que não é uma verdade absoluta, né? Eles sentem. Tanto é que o bem-estar animal, ele vai proteger, ele vai falar assim, ó, um animal para ter bem-estar, para estar bem, ele tem que ter 5 liberdades. Ele tem que estar livre Uhum. de fome, fome e sede, ele tem que estar livre de estresse, né? Não pode estar estressado. Ele tem que estar livre de doenças, Uhum. ele tem que estar livre para expressar o seu comportamento natural, né? E ele tem que estar livre de medo e angústia. Então, se ele tiver essas 5 liberdades, ele está em bem-estar, ele está Uhum. tranquilo, sabe? Então, ao aproximar do ser humano, o cão e o ser humano, eles foram meio que... Todo mundo foi. O ser humano foi aprendendo o que é o cachorro, e o cachorro foi aprendendo o que é o ser humano, né? E nessa Uhum. interação houve muita troca, Sim. muita troca. E aí esses cães, eles começaram realmente a nos ler, a ponto de hoje nós termos cientificamente comprovado por estudos observacionais e também com exames de eletroencefalograma, ressonância magnética, que os cães são capazes de reconhecer e imitar microexpressões faciais humanas. Uau!
Exatamente. Isso significa que quando o tutor fala, quando eu sorrio para o meu cão, ele sorri para mim de volta? Antigamente a gente falava assim, essa pessoa tá alucinada, né? Tá viajando. Mando. Que isso? Só faltava Tudo isso. isso. Não, ele sorri mesmo. Ele tem o cão já tem a capacidade de erguer Tem a mesmo, já porção, vi. o canto, vamos chamar assim de canto da boca, né? A gente Aham, que dá aula tem que cuidar, porque senão começa a usar termo anatômico. Mas vamos lá. O aham. cantinho da boca, que é o encontro do lábio superior com o inferior, e ele dá uma erguidinha. Ou ele mostra os dentes assim. Você já viu o Aham, cãozinho que já. às vezes, né, você vai interagir com ele, aí você fica naquela dúvida, meu Deus, tá rosnando, tá fazendo o quê? Ele tá sorrindo pra você. Porque o que a gente faz quando sorri? Mostra Os os dentes. dentes. Esse cachorrinho do meu pai, ele fazia isso. Não vai chegar, eu Não é? achava tão forçado. Não é, mas é o jeito do Eu cachorro. falava, o que esse cachorro tá mostrando os dentes? Mas Exatamente. agora eu entendi, ele tava sorrindo. E a gente tem que tomar um certo cuidado, a gente tem que aprender o cão, porque se ele tá mostrando os dentes, mas ele tá de orelha baixa, com o rabo baixado e os pelos das costas meio ouriçado, aí ele tá dizendo, não se aproxime. Uhum. Olha as minhas armas, né? É. Não se aproxime. Mas se ele tá tranquilo, se ele tá bem, se você vê que ele tá relaxado, que ele não tá Aham. com o pelo oriçado, com o corpo tenso, né? O cachorro que vai avançar, ele fica tenso, né? Aham. Ele tá sorrindo pra você. Olha que E ele graça. também fica triste. Tem pessoas que falam assim, nossa, quando eu tô chorando, quando eu tô triste, quando eu tô solitário, o meu cachorro vem até mim e começa a me lamber. Sim, ele é capaz de saber que você está triste. Ele sente isso? Como é que isso se processa no cérebro? Então, no cérebro do cão funciona da seguinte forma. Primeiro que o cão é extremamente olfativo. Então, você imagina assim, ó, um cão, ele é capaz de identificar, por exemplo, se for um cão farejador, treinado para encontrar, vamos colocar drogas, ele é capaz de identificar um pacote de droga fechado, e é bem fechadinho geralmente, né? Bem Uhum. embalado, lançado dentro de um açude a 1,5 m, 2 de profundidade. Imagina. Ele é capaz de detectar. Ele é Ele sente o capaz. cheiro. Ele sente o cheiro. Ele é capaz de detectar, se ele for usado para detectar açúcar, por exemplo, e daí vai falar, quem é que detecta açúcar? Já explico. Ele é capaz de detectar 1 a 2 colheres de sopa de açúcar numa piscina de porte médio. Nossa. É um absurdo a quantidade de células olfativas, porque o que acontece com o Quantas vezes nariz? superior a do ser humano? No mínimo 100 vezes. 100 O pior vezes. cachorro, 100 vezes superior ao ser humano. E aí já fica uma dica: perfumar cachorro é uma agressão para ele. É, imagino. Porque Se pra gente, dependendo do perfume, já é. você imagina assim, ó, já pensou se alguém vai espirrar perfume e ao invés de, né, da gente se perfumar na roupa, Uhum. a gente passasse dentro do nariz? Não seria extremamente agressivo? Muito. É a sensação que o cachorro tem quando você passa perfume no ambiente, Nossa. quiçá nele. E tem esses perfumes, né, pros cachorrinhos. Mas na verdade não é pro cachorro, é pro tutor, né? É. Então Por causa do cheiro, né, do animal. quem gosta daquele cheiro é o dono, né? Uhum. O cão, ele não é tão apegado a cheiros doces, a cheiros Aham. assim. Se a gente pegar um cão e deixar ele num comportamento natural, totalmente natural, tipo um cão de sítio, ele é mais natural do que o nosso cachorrinho de apartamento. Tem que Uhum. dizer porque ele é. Sim. Se a gente deixar ele escolher onde que ele vai rolar para nós extremamente desagradável. Mas se ele achar um cocô seco de passarinho, de vaca, é ali que ele vai rolar em cima. Se ele achar uma carniça, é ali que ele vai rolar em cima. Então, o que é agradável para ele, uma terra solta, eles gostam muito de terra. Então, o cão Uhum. se espoja na terra, rola na terra e tal. É. Então, isso, o cheiro do cachorro não é um cheiro de perfume, de moranguinho. Isso é para nós, né? É. Então, a Bem gente gosta lembrado. muito, mas não é o cheiro natural dele, não é o cheiro para ele. Não estou dizendo, pelo amor de Deus, que a gente tem que deixar o cachorro lado na carniça e a gente passando mal dentro de casa. Mas o uso exagerado de perfumes, depois a gente pode abordar esse tema, ele leva a uma série de problemas, inclusive que levam os cães ao veterinário, particularmente aos dermatologistas veterinários. Ah, é. Porque Dermatite? Uma série de dermatites, uma série de afecções de pele, de prurido, que é a coceira intensa, né, de Uhum. queda de pelo. Muitas vezes, É por não causa todos os disso. casos, ok? Tem Aham. muitos casos que causam queda de pelo, mas muitas vezes a queda de pelo é banho excessivo,
com shampoos errados, que não são próprios para cães, e perfumes. Perfumaria é realmente, né? A gente podia economizar um pouquinho na perfumaria. Excelente dica. Dar um banho com um shampoozinho mais neutro, um cheirinho mais suave, assim, sabe? Sim. E em relação ao cérebro Uhum, do cão, uhum. como é que ele funciona? E ele tem realmente sentimentos? Ele tem uma inteligência? Como é que ele se molda ao temperamento, à personalidade do proprietário? Tá. Então, assim, o cérebro dos cães, anatomicamente, ele é organizado como o nosso. Então, aqui na frente a gente tem lobo frontal, o cão tem lobo frontal. Aqui atrás a gente tem a parte occipital, eles têm a parte occipital. Então, todas as partes são exatamente iguais. Nós temos sistema límbico, eles têm sistema límbico. Atrás do cérebro, se a gente lembrar do desenho do cérebro lá da escola, tem um mini cérebro, Uhum. pequenininho, que é o cerebelo, que no cão também existe. Então, assim, em geral, nos mamíferos, eles são muito repetitivos, essa estrutura anatômica, Sim. mas em tamanhos diferentes, em proporções diferentes e em quantidades e arranjos neuronais diferentes. Uhum. Ai, meu Deus, agora falou difícil, arranjo neuronal. Então, vamos lá. O cérebro é composto de milhões de neurônios, milhões. E aí, dependendo da espécie, muda o número desses milhões e na maioria das espécies a gente nem sabe ainda, tá? Tanto é que, como você mencionou, eu fiz a minha tese com determinação do número de neurônios no encéfalo de cães. E mesmo fazendo 5 anos de estudo e de contando muito neurônio, a gente teve que reduzir a contar no hipocampo, no cerebelo e no tronco, que são 3 partes do cérebro, porque o cérebro inteiro é muito grande, é muito exigente e precisa de outros doutorados, né? Uhum. Precisa ir além. Então, assim, e é muito complexo também de fazer essa pesquisa. Imagino. Mas o cérebro, então, ele se organiza igual ao do ser humano, tá? Onde o sistema límbico é o sistema, principalmente a parte do hipocampo, né? Vou voltar um pouquinho. A parte do hipocampo é a parte, por exemplo, que a gente fixa a nossa memória, né? Então, a nossa Uhum. memória de longo prazo, ela é fixada numa estrutura que parece uma vírgulazinha, tá? Tem do lado direito e do lado esquerdo. Uhum. E ela fixa a memória de longo prazo. O cão também tem hipocampo. E lá ele fixa a memória de longo prazo. O que é a memória de longo prazo? É a que me faz reconhecer meus familiares que eu vi há um tempo atrás. É a que me faz aprender a falar e não esquecer mais. Como é que fala? Como é que a gente sabe, né? Uhum. É a que me faz reconhecer comidas mais agradáveis, mais desagradáveis, né? Então, essa é a parte da memória, que me faz evocar memórias. Como é que eu me lembro que quando eu contei para você, desde criança eu quero ser veterinária. Sim. E isso, esse sistema é a parte do hipocampo. Eu vou buscar lá na minha memória, o cachorro também tem. Então, por isso, eu acho que você já deve ter ouvido histórias assim. Nossa, eu doei, o meu tio doou o meu cachorro pro meu primo e ficou 10 anos longe. E quando ele voltou, o cachorro entrou em êxtase. A hora que sentiu o cheiro dele, que Uhum. reconheceu, ele entrou em êxtase, porque ele tem essa memória. Então, Ah, ele olha, tem essa tem a lembrança. lembrança, e principalmente olfativa, lembra? O Sim. cão é visual, mas ele é muito olfativo, porque o olfato dele é muito aguçado. Então, a hora que ele sente o cheiro, que ele lembra e que ele, essa pessoa cuidava de mim quando eu era filhotinho, me dava comida, me dava carinho. É você, sabe? Aquela coisa do, Aham. meu Deus, né? Aham. Minha amiga, quanto tempo, 10 anos que a gente não se vê. Essa é a reação do dog também. O doguinho tem essa reação, né? Eles aprendem truques, eles aprendem como uma criança aprende. Criança não aprende por sistema de recompensa, Sim. né? A gente não gosta muito de falar, mas como é que você ensina para uma criança que algo é bom e é ruim? Você elogia quando A ele faz coisas meritocracia, boas, né? e você elogia quando ele faz coisas boas. Nossa, filho, que bonito esse desenho. Parabéns, você comeu saladinha, né? A gente não é essa troca com a Sim. criança? É. E ao mesmo tempo, nossa, filho, você deixou cair esse copo, puxa, toma mais cuidado e tal, né? Olha, você se cortou, vamos tomar mais cuidado, olha, machucou, você não pode deixar cair de novo, não pode pegar o caco de vidro na mão que corta, tá vendo? Já tem uma sensação negativa ali, né? Uhum. O cachorro também, ele aprende, o cão também aprende por estímulo positivo e estímulo negativo, né? A gente pede pra gente não usar estímulos negativos, porque os estímulos negativos estão relacionados a castigos, né? E não é muito bom ser castigado, né? Sim. E dependendo do castigo, ele pode caracterizar maus tratos. Então, como que o cão aprende? Ele aprende, por exemplo, assim, as pessoas costumam falar para mim na consulta: doutor, o meu cão, toda vez que eu chego do supermercado, ele fica maluco. Daí eu falo: o que você traz do supermercado? Então, eu trago, ele vai na sacola procurar o petisco.
Sistema de recompensa. Ah, Então, sim. ele vê a sacola, ouve o barulho do carro chegando, você tá sozinho, ele não fica tão maluco, ele fica, mas não tanto. Você tá com a sacola, ele fica ouriçado, pula, não sei o quê. Por Uhum. quê? Ele sabe que normalmente daquela sacola sai aquilo que ele gosta de comer. Então, sistema de recompensa. E ele associou isso ao ser humano. O que que o ser humano faz que é muito recompensador? Carinho. Não precisa ser só comida, carinho. Uhum. Coça a cabeça, passa a mão, escova o cachorro, ele ama isso. Tá junto, né? Dá uma caminha macia para ele deitar, né? Então, esse É. sistema que faz o cachorro cada vez mais se aproximar e ler as nossas reações. E como que ele começa, doutora, a reproduzir o comportamento do tutor? Por essa imitação. Como é que ele imita? É isso que eu acho interessante. É. E ele vai repetindo e vai ficando igual e vai imitando. É, o cão, ele, por exemplo, assim, se o tutor. E até eu vou dar uma dica antes. O ideal, quando a pessoa vai adquirir um pet, é fazer a consulta do veterinário antes de adquirir o pet. Por quê? Porque aí o veterinário vai conversar com você assim: como que é o seu dia a dia, Érica? Como que é o seu dia a Uhum. dia? Você Ah, fica é o dia inteiro em corrido? casa? Você sai de casa? Eu trabalho o dia inteiro. Não Trabalha? tem muito tempo assim, não, para me dedicar. É Então, só mais à você noite. mora em apartamento, em casa, em sítio? Casa. Casa. Tem um quintal Tem, grande, aham. mediano? Tem, mas não tem grama. Não tem grama. É tudo cimentado. Tudo cimentado. Ok. Tem mais pessoas na casa? Tem. Meu Criança e filho. adulto? Não, adulto de 30 anos. Adulto. Não tem Aham. crianças. Não. Esse adulto fica em casa o dia todo? Não, ele trabalha também. Trabalha Ele também. trabalha muito, ele é piloto, então assim, ele quase nunca ele tá em casa. Uhum. Algum de vocês tem uma vida mais atlética, assim, a ponto de sair para fazer caminhada ou corrida todo dia? Coisa de 5 quilômetros por dia, 10 quilômetros Eu por dia? faço. Meu filho faz musculação. Você faz Mas não caminhada ou assim, eu corrida? faço caminhada, 1 hora por dia, todos os dias. Caminhada. E o seu filho faz musculação, mas provavelmente vai de carro até a academia? Vai, daí fica lá 2 horas e volta. Ok, então vamos lá. Eu posso, a partir disso, indicar algumas espécies animais que se dariam bem em viver com você e algumas raças de cães que se dariam bem em viver na sua casa. Quais? A primeira, Aquelas assim, a primeira, a já vou primeira, querer pesquisar. vamos lá. Já que você fez a entrevista, vamos aproveitar a oportunidade. Eu acho que assim, a primeira dica que eu daria para você é: tenha mais de um, dois cães. Por quê? Vocês passam o dia inteiro fora. Eu falei no começo, né, para você que Aham. cão é um animal de grupo, de Sim. matilha, de família. Entendi. Ele ficar sozinho o dia inteiro, sabe aquele cachorro que você chega em casa e destruiu tudo? Ele cavou o quintal, ele acabou com as plantas, ele comeu o Aham. sofá, ele não tem o que fazer. Ah, Ele- e às vezes ele deprime também. Ele deprime, Eu ele já tive começa a se um. lamber até fazer ferida. Não, eu tive uma lhasa, ela foi ficando depressiva, doente, deprimida. Exatamente. Aí daqui a pouco ela já não Solidão. levantava mais da cama. Solidão. Aí eu tive que deixar ela com a minha sobrinha, na casa da minha mãe, que é uma criança, que daí estava ali, aí ela voltou a ter Convive. vida, e Exatamente. felicidade, alegria, aí sarou. Exatamente. Então, assim, ó, você sai todo dia para caminhar. Ok, pode ser um cão que aguenta a caminhada. Quem aguenta a caminhada? De repente, a gente pode pensar num vira-lata de porte médio, o SRD, o famoso Uhum. caramelo, fiapo de Ah, manga, que todo né? mundo ama, né? Que todo mundo E gosta. se adapta fácil, se né? adapta facilmente. A gente pode pensar num cão que gosta de exercício, mas não exige muito. Talvez um pastor alemão, Ai, se você pastor quer eu um cão de gosto. guarda, Quando que meus também filhos sirva eram de crianças, guarda. eles tinham pastor. Um dálmata, se você quer um Aham. cão de guarda. Mas o pastor também, nossa, tem uma energia, né, Tem menina? muita energia. Então teria que ter, por isso 2. Aí teria o quintal e mais um para eles brincarem. Brincarem. E aí ele não vai dar tanta moral pro sofá, pro para-choque, pro paralamas do carro, sabe? Essas artes, assim, para plantas, para Entendi. quintal, porque ele tem como se distrair. E não precisa ser 2 da mesma raça, você pode ter um maior e um menor, entendeu? Uhum. Que eles brinquem. Porque assim, eles vão interagir e aí eles não vão ter tantos problemas, né? Pode ser um Cocker Spaniel, né? O Uhum. Cocker saiu um pouquinho da moda, se você quer um cão mais tranquilo, mais de companhia, não de guarda. Um Poodle, e daí, vamos lá, eu tô falando um, mas são 2, né? Então, Aham. 2 Poodles, um caramelo e um Poodle, um caramelo e um Cocker, Legal. né? Por quê? Porque daí eles brincam durante o dia. Quando você sair caminhar, você pode sair caminhar com os 2, que eles vão suportar essa tua caminhada tranquilamente. Mas o que Uhum. você não pode ter? Que agora tá ficando na moda, ele tá famosérrimo, porque é um cão duas raças super inteligentes, assim, que aprende tudo,
mas jamais para você um Border Collie, que é lindo, fofo, maravilhoso, e um Uhum. pastor de Malinois. Os pastores de Malinois estão ficando famosos porque são hoje os cães de guerra do exército, são a preferência da polícia, dos bombeiros, Uhum. dado o grau de inteligência desses cães, né? Só que são cães. Pensa assim, o Border Collie, ele é um pastor de ovelhas. Ele foi criado para viver no campo, buscando ovelha, trazendo ovelha. Tira desse pasto, leva para aquele pasto, corre para lá, separa a mãe de filhote, o dia Aham. inteiro. Quando você pega esse cão e traz para dentro de uma casa, Deus o livre, de um Tadinho, ele apartamento, surta, né? é como se eu colocasse um ser humano numa prisão de luxo. Sim. Então, eu tenho cama, eu tenho comida, eu tenho não sei o quê, mas eu não consigo expressar meu comportamento natural. Então, eu já Uhum. não tô com as 5 liberdades, Entendi. entendeu? Aham. Aí alguém vai dizer assim, mas eu tenho um Border e ele é super calmo. Vou dizer para você que você foi premiada, ele é exceção. Não é para natural, é ser muito manso, mas não muito calmo, porque ele tem naturalmente, é uma raça desenvolvida muitos anos, décadas de seleção racial para ter aquela atividade. Um pastor de Malinois, que é tipo um pastor alemão de pelinho bem curtinho, a carinha com uma cor mais escura. Ele é um cão que ele aguenta 2, 3 horas de busca de pessoa perdida na mata, subindo Uhum. montanha, descendo montanha, e ele aguenta aquele trampos. Ele vai Uhum. cansar depois de 3 horas de trabalho. Então você imagina, né? Não dá para ter ele dentro de um apartamento, né? Ah, não. Agora dá para ter um Shih Tzu, Sim. né? Eu brinco que Shih Tzu é uma pantufa viva. E o Lhasa? E também. É o mesmo. Ah, eu gostava Nossa, tanto, eles são tão ele dorme em cima do companheirinhos. pé. Sabe É, são aquele muito senhor, aquela queridos. senhora Amorosos, que faz né? uma caminhadinha curta, 2 quadras, 3 quadras, né? Uhum. Que tem apartamento, É né? ideal, né? Nossa, eles vão amar. Porque Uhum. ele é o cão da tranquilidade, ele é o cão de Aham. colo, É de basicamente. companhia De mesmo ali, companhia né? mesmo, para ficar ali, entendeu? Aham. Então, é muito importante porque o veterinário, ele deve ter esta informação do comportamento. E se ele não tem, ele vai estudar, né? Sim. Ele vai falar, pera um pouquinho, eu vou estudar aqui as suas características e vou apontar aí pelo menos umas 5 raças. E por que essa interação de afeto, de amor, de afago é tão importante? Tanto para o tutor quanto para o cãozinho. A gente é movido a carinho, né? Tanto nós quanto os animais, assim. Uhum. E aí a gente pode É ir para prazer, outras né? Vai dar um espécies. prazer, uma Porque alegria, né? quando você recebe amor, recebe carinho, seja de um amigo, seja do seu cãozinho, e você dá carinho para ele, você faz uma liberação de dopamina no cérebro. Quando você libera dopamina, você se sente bem, se sente feliz, né? A dopamina, o que que é? É um elemento químico que nós chamamos de neurotransmissor, que é liberado em momentos de satisfação, de prazer. É o mesmo neurotransmissor químico que é liberado quando você toma um sorvete e fala, nossa, que delícia, Uhum. Come um né? doce. Quando você come um doce, Quando você tá ali beijando na boca. quando você namora, tá com a pessoa amada, né? É. Então, assim, quando você tá com seus filhos brincando no parque, você tá liberando dopamina. Por que que é tão gostoso esse momento, né? Vou fazer um churrasco com a família, que delícia e Aham. tal, porque libera dopamina, né? Então, o cão também tem esses neurotransmissores, né? Vamos falar então dessa pesquisa, Vamos. doutora, desses níveis de estresse que são sincronizados entre o humano e o animal. Por exemplo, você chega em casa Uhum. estressado, Uhum. irritado, Uhum. explosivo, porque você teve ali muitos problemas naquele dia. O cachorro, ele sente isso e ele fica também estressado? Fica. Então, assim, vamos lá. O cachorro faz leitura das suas microexpressões faciais, lembra? Você explicou. Como é que você chega em casa? Quando você está irritado? Com uma microexpressão mais fechada. Tua voz fica mais tensa. A audição deles também é maravilhosa, Sim. né? É muito melhor que a nossa, muito mais aguçada. Ele percebe no seu tom de voz. Não é exatamente a palavra que você fala, né? Então, se você fala assim, vamos supor que o doguinho se chama Luke. Luke, vem cá, cheguei, vem, vamos brincar. Ele sente a suavidade na sua voz, sente a alegria, sente o amor na sua voz. Se você chega em casa e fala a mesma frase, mas fala assim, Luke, vem cá, vamos brincar? Ele vai fazer assim, ó. Ele vai olhar para você e talvez ele saia dali. Por quê? Porque o tom da sua voz é um tom de irritação.
Você tá chamando ele para brincar, mas por quê? Porque ele não entende a linguagem. Uhum. O cachorro, ele consegue associar algumas palavras, tipo senta, deita, levanta, come, vamos passear. Ele aprende que toda vez que passear, pega a coleira, ele vai fazer uma coisa que ele adora. Mas ele Uhum. não consegue. Linguagem é uma coisa muito específica do ser humano. É muito difícil. Essa linguagem verbal falada, assim, bem elaborada, isso é muito Sim. nosso, né? Uhum. Mas ele entende o tom de voz, ele entende algumas palavras no meio dessa frase, tipo um não que você fala. Quando ele vai pegar o chinelo e roer, não, não, Luke. Entende? Ó, eu não falo, não, Luke, não pega o chinelo. Não vai funcionar se eu falar assim. Uhum. Você fala, não, Luke, não pega. Ele tá acontecendo alguma coisa. Aham, ele Meu dono tá obedece. tenso. E ele vai obedecer. Então, quando você chega em casa depois de um péssimo dia de trabalho, a tendência dele, a tendência dele é perceber aquilo ali. Se você tá triste e se recolhe, é possível que ele vá tentar te consolar. É muito provável. Que ele vá até você, se esfrega, fica tentando. Se você senta, ele tenta pôr a carinha na gente, lambe, né? Que é um Uhum. jeito de demonstrar cuidado, carinho, tipo, o que que tá acontecendo, E quando uma né? pessoa, por exemplo, ela está em depressão, ela está doente, ela está depressiva, o cachorro também fica igual. Ele pode ficar depressivo também. Assim como uma pessoa ansiosa pode ficar ansioso. Porque você age com aqueles gestos próprios do depressivo, de ficar só em casa, mais Mas trancado. até a fisionomia dele fica de Você depressivo. não estimula o cachorro Não a é? brincar. Aham. Aí você não estimula ele a brincar, você não traz um petisco, porque a pessoa depressiva, ela não tem Ela não tem estímulo, não energia, tem né? energia. E o cão, ele sente essa, entre aspas, energia, essa vibração, que na verdade, eu como neurocientista, eu vou dizer assim, nós exalamos no nosso suor, na nossa pele, muitos fatores químicos de acordo com o nosso estado também emocional. E o cão percebe isso. Olha E que aí ele detecta que quando você está interessante. feliz, você tem um cheiro, um odor. Hum. A gente chama de odor. Quando você está triste, você tem outros odores. E ele detecta isso. E ele é capaz de associar. Cão E ele fica triste com um sentimento de sim, ele tristeza? pode ficar triste com sentimento de tristeza e até chorar. Tem cão, não é tão comum ainda, mas já tem cães que produzem lágrimas ficando triste. Uau. Lacrimejamento, que é o olho ficar marejado, sabe? Quando o olho fica Sim. úmido, você vai querer chorar e não chora, dá aquela segurada, assim. Isso é comum já nos cães. Isso é Nossa, comum. não Mas sabia. não é que ele não chora abundantemente, mas às vezes você vê correr uma lágrimazinha, assim, né? Não é ainda totalmente rotineiro, não é totalmente peculiar, mas já tem acontecido. A gente já tem observado, alguns tutores têm relatado isso, né? Então, do cão reproduzir o comportamento do dono. Tutores mais calmos. Vamos lá. O cão, ele tem um cérebro parecido com o de uma criança. Ah, sim. E ele aprende como uma criança aprende. Ele não é uma criança, ele é um cão. Mas ele é um pouco semelhante até ali os 4, 5 anos de Ele idade tem a da mesma criança. inteligência, é isso? Muito, muito próxima, né? Ah, Até tá. uns 4 anos de idade. Nossa, é muito inteligente. É bastante inteligente, sim. Ele é capaz de elaborar muitas... É um QI? É um quociente de inteligência, é um QI. Tá. Ele é capaz de elaborar muitas ações, assim, de tomar decisões, né? Então, de aprender, né? Tudo isso, a nossa cognição, nossa capacidade cognitiva, e a dos animais, é o resultado do processamento das nossas inteligências, vamos assim dizer, né? Então, quanto mais cognitivo, quanto maior a capacidade cognitiva, mais inteligente é. Então, por que um cão pode ser treinado para farejar uma roupa de uma pessoa, por exemplo, e aí a pessoa foi fazer uma escalada e se perdeu na mata? Foi fazer nem vamos para escalada, uma trilha. Uhum. Mas ela se perdeu na mata. E aí a família dá uma roupa daquela pessoa, de preferência usada, mas não precisa ser. Mas de preferência o cachorro fareja e ele vai atrás porque ele sente os odores, né? Então ele tem essa capacidade gigantesca. Então o cão, ele vai mimetizando isso que o ser humano vai passando para ele. E mimetizar é imitar, como uma criança imita o pai. Então eu falava assim, ó, o cão é parecido com uma criança. Então o que acontece com uma criança de pais calmos? Ela tende a ser calma. Calma. É uma criança, é mais agitada que um adulto, mas é uma criança que
tem mais domínio sobre o seu temperamento. Às vezes é uma criança um pouco até mais assim, fácil de relacionamento, mais doce, porque os pais não conversam com ela gritando, não conversam com ela brigando. O que acontece com uma criança que a casa dela, o ambiente familiar é um ambiente que as pessoas gritam, que os adultos se relacionam gritando, xingam, né? Então, resolvem os problemas na base da gritaria. Como é que essa criança, o dia que ela tem um problema... Ela é agressiva. Mamãe, quem não acha meu tênis? Né? Ela vira uma criança agressiva, Ela né? Um comportamento agressivo na escola, onde ela for, tende ela a brigar reproduz, com os né? coleguinhas na escola. Ela vai reproduzir. O cão também. Então, se o cão tem um tutor que chega em casa chutando balde, né? Pisando pesado no chão, brigando, sai lá, cachorro, sai daqui, não sei o quê, não quero te ver. Ele vai perceber isso, ele vai se tornar mais arredio e em algum momento ele pode se tornar até agressivo, né? Interessante, é isso E aí. como a gente usa as coisas, também reflete no comportamento dos animais. Então, eu vou te dar... E não é só para cão, tá? Eu tenho gatos, tá? Porque eu morei muito tempo em apartamento, daí, apesar de não ser o melhor dos ambientes, gatos dá muito bem em apartamento. E aí, eu não ia ter só um, porque, né? Vamos ter dois, porque eu passo muito tempo fora de casa, um faz companhia pro outro. Normalmente, gato é um animal que não pode ver vassoura, rodo, ele foge. Porque ele tem medo. Os meus gatos dificultam que eu limpe a casa, porque eles veem a vassoura, eles vêm correndo e se jogam, deitam no chão em cima da vassoura, assim, ó, na frente. Porque eu pego e uso a vassoura para passar neles, assim, tipo escovando. Então, para eles, a vassoura é um momento de ser escovado. É um carinho. Eles gostam. Eles adoram. Daí eles deitam no chão, eles se abrem todo, mostra a barriguinha, né? Que a barriga, sabe que a barriga, para cão e gato, é o lugar mais sensível. Por quê? Porque quando você expõe a barriga, você expõe seus órgãos vitais. Então, se eu tivesse um outro agressor, um cachorro brigando, ele nunca expõe a barriga. Nem um gato, né? Sempre fica em pé, na posição de pé, agressivo. Então, quando ele mostra a barriguinha para você, e normalmente ele tá dizendo o quê? Eu confio tanto em você, que eu te dou acesso à minha região mais sensível, que é o meu abdômen. Né? Então eles vêm, eles deitam na frente da vassoura e às vezes eu tenho que brigar para que eles saiam ou pegar eles, levar para um cômodo, fechar a porta e continuar varrendo a casa para eu conseguir limpar, de tanto que eles gostam. Então assim, por quê? O meu gato vassoura não é para sair correndo? Porque eu nunca usei a vassoura para empurrá-los dali, para ameaçar uma agressão ou para uma agressão. Se eles tivessem uma vez na vida apanhado com uma vassoura, ainda que fosse uma ameaça, nunca eles viriam numa vassoura. Tem razão, é verdade. Então, assim, eu lembro que quando eu era criança, na minha casa, tinha um quadro, na casa da minha mãe, que dizia assim, as crianças aprendem aquilo que vivem. E os cães também aprendem aquilo que vivem. Então, um cão que vive numa casa tranquila aprende a ser dócil. O cão numa casa agressiva, numa casa tensa, aprende a ser mais tenso. Agora, é importante levar fatores raciais em consideração, né? Se eu tenho um cão que ele naturalmente foi selecionado ao longo de décadas para ser um cão guardião, ele naturalmente vai ter aquele instinto. Se eu tenho um que foi selecionado para caça, ele vai ter aquele comportamento. Se eu tenho um que foi selecionado para ficar dentro de casa comigo tranquilinho, ele vai ter aquele comportamento. Mas mesmo entre esses cães, mesmo esse cão que foi desenvolvido para ser um guardião, se eu sou mais tranquila, ele mora num ambiente familiar mais tranquilo, ele vai expressar a sua agressividade em momentos onde ela é necessária. Por exemplo, quando tem um invasor. Com a família, ele vai ser muito tranquilo sempre. Doutora, essa pesquisa ela mostra também que os tutores eles são mais tolerantes com os pets que são parecidos com eles. É uma troca, né? É a mesma coisa que acontece na leitura do cão, acontece na leitura do tutor. Então, assim, se o cão é mais... Vamos supor, se eu pego uma senhorinha e ela quer ter um cachorro, né? E ela é muito tranquila, já tô aposentada, tô em casa, tô de boa, né? Minha vida é conversar com os meus netinhos, brincar um pouco, fazer um passeio. E eu dou para essa pessoa um pastor de Malinois, né? Vamos pegar uma raça talvez um pouco mais conhecida, um pitbull. Poxa, é um cachorro muito energético. São cães que precisam de muita atividade física. Ele não vai incomodar essa senhora? Vai. Vai roer o sofá, vai escavar no colchão, vai derrubar os móveis, porque ele precisa da atividade física, ele está preso, ele vai liberar essa energia dele, física,
que, né, de alguma forma, Entendi. né? Ou ele pode também adquirir distúrbios de comportamento, que são bem comuns. Então, ele vai ser um cão ansioso, fica na janela, uiva, arranha a porta, se lambe até fazer ferida. Uhum. E é difícil de tratar distúrbio de comportamento, tá? A gente tem que trabalhar com moduladores de comportamento, como na medicina humana. Então, assim, por exemplo, a gente trabalha às vezes com amitriptilina, fluoxetina, né? Essas inas aí que o Para pessoal toma. ansiedade, né? Que são Medicamentos para medicamentos ansiolíticos, ansiedade, né? ansiolíticos, a gente trabalha para baixar esse limiar de ansiedade desse cão, que por estar num ambiente que não é o melhor para ele, ficou exagerado. Então, o dono, ele lê isso de volta, né? Uhum. E aí É um espelhamento ali, é um né? espelhamento. E aí, assim, aquele cão que era para ser a companhia, que era para ser um aconchego, ele se torna, às vezes, indesejável, né? Então, por isso que eu falei no começo, assim, ó, existe uma cultura na Europa, especialmente na Alemanha, de visitar o veterinário antes de ter o pet. E está na hora do brasileiro também aprender assumir isso, né? essa cultura que é super importante, que é, eu vou visitar um veterinário, vou conversar com ele, vou fazer uma consulta para saber que pet é melhor para mim. E aí você faz tipo um casamento, né? De acordo com o seu dia a dia, com sua vida, né? Então, isso é fundamental. Para se adaptar, Para se né? adaptar. Todo mundo tem que se adaptar, É. né? O dono... No casamento é assim, né? Isso, Quando a gente vai escolher o parceiro, né? exatamente. Tem que ter afinidade, não pode ser muito diferente, porque senão não dá certo. E você sabe que tem um ditado que ele é, no mínimo, questionável, que é os opostos se atraem. Não. Em algumas coisas eles se atraem, mas não na concordo, verdade assim. você vive junto com alguém que tem mais Semelhança. Tem que ser Isso, semelhante. afinidades. É, né? senão vai bater muito de frente. Já pensou Imagina, um atleta com uma pessoa totalmente sedentária. que é sedentária, não dá certo. Não dá. Os dois vão se incomodar, vão fazer coisas Por causa das sempre separadas. rotinas deles, é muito diferente. Uma pessoa que no final de semana gosta mais de ficar dentro de casa, curtir uma TV, Sim. um churrasco ali com a família, Ficar, o né, núcleo familiar. descansando. E aquele outro que é super festivo, quer convidar todos os amigos para vir dentro de casa fazer o churrasco. Ou quer sair de barco, Quer ir- né? Por rodar quer ir pra 100 balada. quilômetros. Aham, exatamente. Né? Alguém que gosta muito de camping e outro que detesta camping. Isso não funciona. Não dá cola, não dá liga. É né? verdade. E pro cão não muda. Pro pet não muda. Quanto mais o pet for próximo daquilo que é a vida da pessoa, mais felizes serão os dois. É verdade. Mais felizes tem serão razão. os dois. Tem um outro estudo aqui que ele mostra uma semelhança física entre os donos e os pets cães. Mulheres com comprimento de cabelo igual, as orelhas ao tamanho da orelha. E aí era um concurso, sabe? Eu colocava, não sei se você chegou a ver esse Já estudo. vi. Era a foto da tutora e a foto da cachorra. Gente, era a versão canina Da pessoa. da pessoa. Como é que se isso. explica isso? Tem isso bastante. Um pouco porque a pessoa escolhe. Ela sabe? escolhe por afinidade, um que seja semelhante. Meio que inconscientemente. inconscientemente. Quando vai escolher o filhote, às vezes você já escolhe. Porque assim, você tem o cabelo longo porque você gosta de cabelo longo. Uhum. É mais fácil você gostar de um pet de cabelo longo. Aí as pessoas vão dizer, nossa, mas eu tenho cabelo até no joelho e o meu pet é careca. Tudo bem, ok, existem, mas é mais fácil disso acontecer. Então, essas semelhanças, elas super acontecem. A pessoa, por exemplo, mais sedentária, o pet dela vai ter uma vida mais sedentária. Então, ela vai ter um pouquinho de sobrepeso, o pet tem um sobrepeso. Até por causa da alimentação, né? Super. Aí, assim, vamos lá. Então, vamos lá, alimentação. Chegamos num negócio super legal. Cães diabéticos muitas vezes têm donos diabéticos. Aí você fala assim, poxa, mas como é que o cachorro pegou diabetes? Não, diabetes não é transmissível. Mas por quê? Porque, em geral, né, lógico, tem o distúrbio endócrino, que é de hormônios associado, mas também tem um vínculo muito grande com a rotina alimentar. E pessoas que são mais apegadas com alimentos mais, vamos dizer assim, muito confortáveis, né? Mais carboidrato, mais doce, mais coisas. Quando o cachorro pede, ele não consegue dizer não. Sim, a minha mãe é assim. Gente, a gente Não fala, a gente explica. Aí o cachorro fica doente, tem que mandar pro veterinário, dava um monte de problema na pele, Isso. né? E no começo é na pele. Quando vai ficando com mais idade, dá problema no fígado. Ela morreu. Ai, Ela Jesus. morreu por causa disso. E a minha De mãe não. intoxicação alimentar? Não, porque daí começou a dar problema nos órgãos. Ah, então. Não, vendo? entendeu? Faz Aí as tentaram lá complicações. fazer a cirurgia e não adiantou. E daí eu expliquei e falei, mas ela não consegue. Não consegue É entender. mais forte do que ela. É. Aí pegaram uma outra
Como que é o nome aquela que é assim... Lembra daquela propaganda da Corfap? Que é tipo uma Ah, hoje a linguicinha? gente chama de tackle, mas é o bacezinho ou o O dash bacê. house. Aí elas pegaram uma bacê. Eu falei, gente, não vai fazer igual vocês fizeram com a Fifi. Aprendam, né? Mas não, E não bacê adianta. Tá ali, obeso, ó, dando comida. O bacê tá obeso. e bacê obeso tem muita doença de coluna, Eu falei, mas por mãe, causa do ela tá sobrepeso. obesa, tadinha. Uhum. Aí você vai Ele pode fazer ver, ela tá ali, ó, diabetes, ela tá lanchando, comendo um pãozinho, tá dando ali pro bichinho. colesterol nas alturas. Se a gente É, fizer exames, com certeza a gente acha uma esteatose acha que tá hepática, ajudando, tá um fazendo bem fígado pro gordo. bichinho, né? Mas sabe o que acontece? A pessoa, ela sente um conforto, então ela vai e faz o pão dela. Aham. Coloca ali um queijinho, um salaminho, um presunto e come. E aquilo é gostoso, né? Aquilo é legal. E aí o cachorrinho, o que que ele faz? Ele imita. Se você tá comendo e você é da minha matilha, eu quero comer também. Olha. Então ele vai perto de você, ele olha para Ele você. vai, olha com aquela cara de campidoncho. Se ele não começar a chorar, né, fazer começar com aquele chorinho, ele lambe os próprios lábios. E aí, aquilo ali realmente é difícil, né? É difícil. Eu entendo o tutor, porque você olha, aí você tá tomando sorvete, cheio de açúcar e gordura, e o cachorro tá pedindo. E tem um cálculo que a gente não faz. Vamos lá. Um bacezinho deste tamanhozinho, um Shih Tzu, um York, um Poodle. Pensa um York. Às vezes eles têm... Eu tenho um paciente York, tem 1,5 kg, ele é adulto. 1,5 kg. Você consegue imaginar o tamanho do estômago desse cachorro? Nossa, minúsculo. É do tamanho, mais ou menos, de um limão pequeno. Menor até que um limão pequeno. Uma ameixa daquelas Nespera amarelas. Sabe aquela amarelinha que dá em cachopinha? Aham. É daquele tamanho. E aí, às vezes, o tutor fala assim, meu Deus... Inclusive, essa tutora falou para mim assim, eu tô muito preocupada com ele, porque ele come 5, 6 grãozinhos de ração e não come mais. Eu falei, sim, mas lotou o estômago dele, 5, 6 grãozinhos de ração. Sim. Né? Ele come um palito de petisco e não come mais. Então, às vezes, o que a gente faz? A gente pega um cachorro pequeno e dá um pão. Um pão de sal muito. é como se um ser humano de 70 quilos comesse 5 pães de sal. 6 pães de sal num café da tarde. Né? Então, É uma bomba, né? a gente tem que cuidar com as proporções também, né? Com as proporções. E ele vai sempre te pedir, tá? Porque lembrar que o cérebro do cachorro funciona por imitação. Então, ele vai imitar o dono. Se o dono tá comendo é bom, eu quero comer também. Tem gente que se decepciona nos relacionamentos afetivos, amorosos, e aí fala, não quero mais saber de ser humano, né? Eu quero um pet, e acaba até substituindo, né? Nessa relação. Até que ponto isso é Perfeito. saudável? Então, existe um fenômeno chamado de antropomorfização. O que é antropo? Homem, e morfos é forma. Que é mudar a forma do cão para uma forma humana. Você já viu cão chupando chupeta? Não. Você não viu ainda os memes na internet? Tem muito. Cão não, eu vi Pitbull. adulto. Você viu aquela pesca dos adultos? Prefiro Agora não que... comentar. que estão chupando chupeta Só pra que falta, desestressar, né? Não, por favor, né? Vai Por jogar bola, favor, né? né? Mas enfim, cada um, né? Cada um. Mas tem pessoas que dão chupeta para cães. Você já viu cão em bolsa em shopping? Pessoas que põem Isso o já vi. cachorro pequenininho na Sim. bolsa, leva pro shopping. O shopping é o último ambiente para se levar um cachorro. Nossa, e como levam passear no shopping, né? Cheio de pessoas, cheio de cheiros, odores diferentes, né? Cheio de estímulos diferentes, um lugar totalmente desconhecido que vem estímulo luminoso, sonoro, olfativo de todos os lados. O cérebro desse cão entra em pânico. A chance dele... mas o meu cachorro já se acostumou. Ok, mas até se acostumar, você submeteu ele a um estresse significativo, né? Então, o que é essa antropomorfização? É quando o ser humano vê o cachorro... O cachorro pode ser... Você pode ser pai de pet, mãe de pet. Mas você é mãe de pet, do cachorro. Ele não é uma criança, não é um pet transformado numa criança. Isso tem que ficar muito claro. Ele não é uma pessoinha. Ele não é uma pessoinha, né? Não é um ser humaninho. Não é um ser humaninho que late ou que mia. Não é, né? Então, assim, ó, por exemplo, quando a gente dá excesso de banhos, tem tutor que dá banho 2, 3 vezes por semana. O banho semanal já é exagero para um cachorro. Já é exagero. O saudável seria em torno de 20 a 30 dias o intervalo. Uma vez por mês, né? O excesso de perfumes é ruim para o cão, né? Esse passear em carrinho de bebê. Gente, você leva o cachorro para passear, ele tem que fazer exercício. Põe ele no chão. Eu tenho paciente
que não gosta de pisar na grama. Cachorro que não gosta de pisar na grama, gente. Nossa, gente, eu nunca vi isso. Porque ele é criado em apartamento e quando ele desce para passear, põe sapatinhos. Ai, que dó, gente. Ele não reconhece a textura da grama. E não é bom. É bom que ele entre em contato com a grama, com a terra. Nós, né? Para os nossos somos humanos, é super importante fazer Andar isso. descalço, né? Aham. Né? Trocar energia com É. o solo e tal. Então, assim, a gente tem sempre que respeitar que ele é um doguinho, que ele é um gatinho, né? E que a gente não deve... não deixa o peta, gente, pelo amor de Deus, não deixa o peta pro seu pet, né? Ele vai começar a engolir ar, pode desenvolver gastrite em função disso, problemas dentários em função disso. Não dê doces em geral para o seu pet, biscoito recheado. A gente nem devia comer também, porque isso nem é alimento, né? Uhum. Mas sim, biscoito recheado, né? Não dê coisas para pet, né? Então vai no pet shop, compre ali um biscoito apropriado, sem corante, sem conservante, né? Comida natural hoje está voltando ainda bem, né? Gente, eu vou fazer um apelo aqui, talvez dê uma polêmica no seu podcast, você me perdoa? Se der uma Claro, não, eu polêmica. gosto de polêmica. Você gosta de Polêmica. Atenção, não dê ração vegana para o seu cão e muito menos para o seu gato. Não dê. Pode ser vegano se você quiser, mas essa é uma opção sua. Não submeta um cachorro a um gato. O cachorro é um carnívoro e gato é um carnívoro estrito. O que significa carnívoro estrito? 95% da dieta de um gato na natureza é carne. Ele caça um passarinho, ele come as vísceras primeiro, depois ele vai comer musculatura. Só para a gente ter noção, né? Ele caça uma lagartixa, ele caça um ratinho, ele caça um filhote de coelho. Não é? O gato na natureza faria isso. O que o gato tem que comer em casa? Carne ou rações com alto teor de proteína animal. Ah, mas eu não quero que morra animais. Mas não pode, porque senão você está submetendo... O seu animal vai desenvolver uma doença. Ah, mas aqui tem os aditivos. Aditivo não é um alimento como deveria ser, como natural. Então, a gente não deve fazer, não faça. Pelo amor, ração vegana pro cão e pro gato, não. Quem tem que comer ração vegana é coelho, né? Que daí... Aí tudo que daí bem. ele come capim, ele come cevada, ele come aveia, ele come cenourinha, mais as folhas da cenoura até do que a cenoura, né? Couve, mas os carnívoros não. Então, assim, conheçam minimamente os seus animais, né? Como na natureza eles se alimentariam e chegue o mais próximo que você puder daquilo ali, né? E se você quiser fazer alimentação natural de cão, é barato, inclusive, porque cão gosta muito de vísceras. Então, dá para aprender a fazer ali uma alimentação equilibrada com um pouquinho de arroz, um pouquinho de legumes, né? A gente geralmente fala assim, uma parte de arroz, uma parte de legumes, 3 partes a 4 partes de víscera, de carne. Pode ser coração, pode ser fígado, pode ser rim, pode ser músculo A minha também, mãe fazia, sempre fez. né? Ela fazia rim, músculo, coração, ela colocava, daí tem um Perfeito. cheiro assim, né? Tem um cheirinho, Maravilhoso. Não, Mas é quando super você- nutritivo. Mas quando você faz, você pode fazer ele, inclusive, na louça sua, no seu fogão ali bonitinho. Temperos, atenção, uma pitadinha de sal, pode ter. A gordura tá na própria carne, então você pode pôr uma gordurinha da carne, é saudável comer a gordura Com a animal. polenta? Então, a polenta, se for uma partezinha de polenta, uma de legumes e 3, 4 de carne, eu tô Tudo sendo bem. bem simplista. O ideal é fazer o quê? Você pode custar uma nutricionista veterinária, né? Nós temos lá no Neopet Sim. uma professora que ela é nutricionista veterinária. Ela que indicou você até aqui pra mim, que ela não podia vir a Fernanda. A doutora Fernanda, Ela é maravilhosa. exatamente. Ela já foi Fernanda no meu Barussi, programa. Ah, Fernanda, um beijo obrigada. pra você. E ela né? foi lá na rádio, nossa. Ela é maravilhosa, é. maravilhosa. E daí ela faz bem equilibradinho pro seu pet, de acordo com as atividades físicas dele, como um nutricionista faria pra você. Aham. Super Estamos legal. caminhando para o final, 2 minutinhos. Eu tenho Já? uma dúvida para fechar aqui. Meu Seguinte, Deus. eu trabalhei muitos anos como repórter. Uma vez eu fiz uma reportagem do tutor, ele ficou doente, ficou internado lá no hospital a 30 quilômetros da casa. O cachorro não sabia o endereço. Como é que ele achou o hospital e ficou lá de plantão até essa criança receber alta? Uma geolocalização, né? Então, é possível que seja pelo odor, que ele Nossa, capte 30 no caminho, quilômetros, ele vai pelo cheiro? pelo caminho que o odor fez para Fez. chegar lá. É possível que seja. A gente ainda não consegue explicar isso totalmente. Aham. Gatos têm uma geolocalização absurda. Quando você muda de uma casa para outra, às vezes de uma cidade para outra, tem gatos que já voltaram para a casa de origem 200 quilômetros de distância. Nossa! A gente não sabe exatamente como, mas eles voltam. E tanto é que quando um tutor muda de casa, eu falo pro tutor assim, ó, se você não ter lá a casa inteira, tem que ter lá.
mas você deixa ele trancadinho no mínimo 20 dias dentro de um cômodo para ele se geolocalizar na sua casa de novo. Eu não sei exatamente por quê, mas ele funciona assim, a ciência não explica exatamente o porquê disso, sabe? Mas Interessante, né? Nossa, muito sempre me intrigou isso. Mas eu vou te contar uma coisa que eu fiquei sabendo essa semana bem rapidinho. Conta. Tem uma mãe de uma aluna minha, que ela é bióloga, Jaqueline, um beijo para você. Ela faz um doutorado pesquisando sobre a capacidade olfativa de cães. E ela treina cães para busca de pessoas vivas e não vivas, né? Ela treina cães para farejar armas, drogas, várias coisas. E ela fez um treinamento no qual ela consistiu no seguinte, resumindo, uma pessoa... Eles queriam simular, sabe aquele sequestro relâmpago? Pega a pessoa no carro dela, sequestra, pega a senha e vai fazendo piques e tal, e solta na mata a pessoa, numa mata distante. E aí bota fogo no carro. Ela queria simular essa situação para o cachorro achar essa pessoa. E aí o que ela fez? Ela pegou um carro de uma pessoa dirigir 3 dias, tocou fogo no carro, numa prova de experimento, acho que do exército, não lembro bem, coletou as cinzas do carro, e essa pessoa que dirigiu o carro andou pelaquela mata, um lugar de mata, muita mata, barracão abandonado, e se escondeu. Fez teste com 15 cães. Deu a cinza do carro, que pegou fogo e que queimou por completo. Nossa. Para o cachorro farejar. Os 15 cães acharam a pessoa. Meu Deus! Um cão achou a pessoa. E nunca tinham visto essa pessoa antes, tá? Gente, cães de cidades incrível. diferentes e de estados diferentes. A gente está muito longe ainda de entender a capacidade olfativa, cognitiva, que é de inteligência e de raciocínio de um cão. E como nós estamos evoluindo na nossa capacidade, eles também estão. É verdade. Né? Ai, que pena que acabou. Muito obrigada pela sua participação. Amei, que aula maravilhosa. Eu que agradeço, foi sensacional. Sensacional. Muito obrigada. Te espero lá no Neopet para conhecer a nossa clínica veterinária, que Vou, tá linda. Com certeza. Maravilhosa, que tem um ambiente, inclusive um ambiente especial, respeitando o bem-estar dos gatinhos, assim, super legal, tá? Venha nos conhecer. Vamos sim. E muito obrigada pelo convite, fico à disposição. A hora que quiser bater um papo de novo, vai ser um prazer. Ai, o prazer é todo nosso, excelente comunicadora. Gente, próximo episódio a gente vai falar sobre relacionamentos amorosos com uma grande especialista, a psicóloga Maria Rafá. Você deve conhecer. Sim! Ela é incrível. Ela é sensacional. E você sabe do que ela vai falar? Do que ela chama de alecrim dourado. Sabe aquele alecrim dourado? Que quando você percebe no comportamento, minha amiga, você tem que sair, ó, correndo, fugir disso. Então, esse vai ser o tema do próximo episódio, da próxima sexta-feira, sempre às 6 horas da tarde. A gente espera você. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.